Maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Cristolândia firme e forte. Nosso abraço para você que nos acompanha de longe também. Abra a sua Bíblia ou acesse aí em Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. A princípio vamos ler apenas o verso 13, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos tratar dos outros versículos, falando sobre a armadura de Deus. Efésios 6, 13. Efésios 6, 13. Acho que podemos recitá-lo, está aqui na tela. Vamos juntos? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Permanecer firmes, inabaláveis. Domingo passado eu falei de manhã sobre a batalha espiritual, essa guerra espiritual que está acontecendo no mundo, entre nós. O inimigo está agindo, há um poder destruidor agindo no mundo, vindo da parte de Satanás, com certeza. Presenciamos iniquidades, maldades, violência, ocultismo, satanismo, há tantas ideologias do inferno, filosofias destruidoras, doutrinas de demônios agindo no mundo, surgem heresias, crenças falsas, seitas, e por trás de tudo está um maligno, nós sabemos. O mundo jaz no maligno, Deus desse século. Então nós vimos que não podemos subestimar, ignorar, achar que ele não está agindo, subestimar o inimigo. Tem gente assim, que nada disso. Isso é invenção dos cristãos. E também não podemos pegar o outro extremo de superestimar, valorizar demais, falar demais dele, estar toda hora achando que ele está agindo, independentemente das nossas decisões, culpando o inimigo quando deveríamos agir com sabedoria, com prudência, com submissão a Deus e obediência. Culpando sempre o inimigo, até das nossas irresponsabilidades. Não é por aí. Então nós vimos duas coisas domingo passado, que nós precisamos de fortalecimento espiritual, nós vimos isso nesse texto mesmo, né? Então, nos fortalecer espiritualmente. Nós estamos em guerra contra hostes espirituais, é uma guerra espiritual, não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, é guerra espiritual. E depois vimos que precisamos, de uma certa forma, conhecer nosso inimigo, saber das suas estratégias, como ele age, não é? Como é que ele está agindo no mundo. E vimos então que ele é invisível, maligno, astuto, persistente, versátil e organizado. Vimos isso domingo passado. Agora eu quero falar dessa armadura, dessa provisão de Deus para vencermos, para nos tornar vencedores, para estarmos firmes, inabaláveis. Deus providenciou isso. Então nós precisamos, usando essa palavra, essa frase, né,
que muita gente usa, tomar posse da armadura de Deus, para resistirmos. Efésios 6,13, né, que vimos, está falando dessa armadura, para resistir no dia mau, e depois de tudo isso, permanecer inabaláveis, não sermos atingidos. 2 Coríntios 10,4 diz que, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. 2 Coríntios 10,4 e Romanos 13,2 diz: devemos nos revestir das armas da luz. Se estamos lutando contra um reino das trevas, nós temos que nos revestir das armas da luz. Repetindo, esse revestimento que vem de Deus, a provisão de Deus para nos tornarmos inabaláveis. Então vamos ver aí, deixa a Bíblia aberta aí, e aí ele começa no verso 14, falando dessa armadura, desses elementos que compõem a armadura. E o primeiro elemento, não é? Que compõe a armadura de Deus, é o cinturão da verdade. Verso 14: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Cinturão é aquela peça, né, que apertava toda a armadura, especialmente as armas, a espada, que segurava, que juntava tudo e firmava tudo no corpo. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que a verdade é a força integrante da vida de um cristão vitorioso, que vai fortalecer, que vai prender as armas, as outras armas, para enfrentar o inimigo. Então, cinturão segurava especialmente a espada, que daqui a pouquinho nós vamos falar dessa espada, que é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, quem não pratica a verdade não pode usar a palavra de Deus. Olha, João 8,44 diz que o diabo é o quê? É um mentiroso, é pai da mentira. E a Bíblia diz que, João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só as distâncias, tá? As coisas que estão separadas. Verdade. João 8,32 diz: conhecerão a verdade. A verdade é Jesus. E essa verdade tem que fazer parte da nossa vida, nos tornando verdadeiros. Irmãos, queridos, tem alguma mentira que está fazendo parte da nossa vida? Que está envolvendo nossa vida? Que nós estamos guardando? Algum engano? Algum engano? Nós precisamos nos despir de tudo aquilo que envolve mentira, engodo. Falar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade. Davi, um homem de Deus, passou mais ou menos um ano escondendo uma verdade. O seu escorregão
com Batseba, né? Seu escorregão, quase um ano inteiro. E sofreu consequências terríveis. Os irmãos de José esconderam uma verdade, praticando uma mentira, 26 anos, enganando o pai, com a atrocidade que fizeram com o irmão. Sofreram, aquilo massacrava a consciência deles. 26 anos, e um pai enganado. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou que conhecia Jesus. Negou que tinha intimidade, que fazia parte do grupo de Jesus, do apostolado, que tinha comunhão com Ele. Queridos, só Jesus, só a verdade de Jesus, só a verdade que é Jesus pode nos libertar. Como é que eu vou enfrentar um inimigo, irmãos? Vencer um inimigo sem essa verdade, sem Jesus, sem falar a verdade, sem viver essa verdade. O inimigo vai ter brecha na minha vida e vai me vencer. Eu preciso ter essa verdade, eu preciso praticar essa verdade, eu preciso falar a verdade. Segunda peça da armadura de Deus, veja aí, ainda no verso 14, parte B, e vestindo a couraça da justiça, tá? E vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça, você sabe que protegia o tórax. Era uma peça que protegia essa parte do corpo, essa área vital, os órgãos vitais. Couraça da justiça representa então a nossa justificação. Presta atenção que eu disse no início, que não são qualidades nossas, embora esse revestimento de Deus vai nos fazer ter qualidades, mas são coisas que vêm de Deus. É um revestimento de Deus. Então, essa justificação vem de Jesus. Representa então a nossa justificação em Cristo. A nossa vida justa de cristãos é porque nós fomos justificados. Queridos, o diabo não pode ter vitória sobre nós se nós fomos justificados em Cristo Jesus. E eu preciso ter isso com muita firmeza, com muita convicção. Fomos justificados em Cristo. O diabo não vai ter o que de nos acusar, porque nós fomos justificados em Cristo. O diabo, ele gosta de fazer isso, lançar na nossa mente, nossa cabeça, daqui a pouquinho eu vou falar da cabeça, né? Nossos pecados, nossas falhas. Não tem jeito para você. Você não vai conseguir. Você é assim, assim, assim. O diabo faz isso, irmãos. Lá em Zacarias capítulo 3, mostra que Satanás, como acusador, ele é acusador, ele foi repreendido pelo Senhor. Em 1 João capítulo 2, diz que temos Jesus Cristo como nosso advogado. Não devemos pecar, mas quando pecarmos, porque somos pecadores, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a couraça da justiça, nós
Com ela, estamos protegidos do ataque de Satanás, ou dos ataques de Satanás, que vai tentar nos acusar, nos tirar de combate, fazer-nos desistir, desanimar, nos acusando. Tome posse dessa couraça da justiça. Terceira peça da armadura de Deus, veja aí, verso 15. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Então, o calçado do evangelho da paz. Os pés precisam ser calçados. E é importante lembrar que o apóstolo Paulo ele conviveu muito, e estava convivendo neste momento com soldados romanos. Ele escreveu da prisão, e o dia inteiro, a noite inteira, tinha alguém, um soldado perto dele, e ele conhecia bem a armadura dos soldados romanos. Então ele está fazendo uma comparação com essa armadura. Então muitos iam para a luta descalços, e o inimigo sabia disso, jogava coisas no terreno de batalha para ferir os pés, não é? E o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Pés calçados. E há duas palavras que eu quero destacar aqui. Primeiro, preparação do evangelho da paz. Veja só, a ideia aqui desses pés calçados é de um alicerce firme. É você estar com seus pés firmes, pisar firme. Eles usavam, os soldados romanos, tipo uma sandália, tipo uma mini bota, né? E tinham cravos embaixo. Os jogadores, você não joga bola com chuteira, para quê? Para dar firmeza, não é? Para te dar base, não é? Tração, é essa a ideia. Para você estar firme no combate, não escorregar, não ter nada que te atrapalhe. Tá? Então, tem essa ideia aqui, essa firmeza e tração, não é? A paz de Deus. Olha só, a paz de Deus, como é que vai te dar essa firmeza? Se você não está em paz com Deus, através de Jesus, você não tem firmeza. A primeira coisa que você tem que ter é paz com Deus, através de Jesus. Foi reconciliado com Deus, através de Jesus. E a outra ideia aqui de preparação e de prontidão e agilidade. Prontidão, quer dizer, essa sandália, esse calçado, né, que é a preparação do evangelho da paz, tem que te dar agilidade. Firmeza e agilidade para avançar, para atacar, para se defender. Então, um atleta que vai correr hoje, ele tem que ter agilidade. Ele não vai correr de bota de coturno, ele vai correr com um tênis muito leve. Então, ele tem que ter essa desenvoltura, essa agilidade, essa leveza. Então, preste atenção, você tem que ter essa prontidão para anunciar o evangelho da paz. Você tem que ter essa firmeza e essa agilidade em relação ao evangelho. Defendemos e anunciamos o evangelho de Jesus, o evangelho da paz, que leva a paz. 2 Coríntios 5, 18 a 20, Paulo diz que nós somos embaixadores desse evangelho da paz. Somos embaixadores. Como vamos fazer isso se nem a paz com Deus conseguimos, adquirimos através de Jesus? Então, queridos, é importante essa firmeza e prontidão para anunciar o evangelho da paz. Paz com Deus, paz de Deus.
que só o Senhor Jesus pode proporcionar ao nosso coração. Quarta peça, veja aí, verso 16 agora. O escudo da fé. Vamos ver o texto. Diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, irmãos, esse escudo, existia um escudo pequeno, redondinho, para defesa, né? Também para defesa, lógico, mas ele está falando de um escudo que tinha mais ou menos 1,60 m por 70, que protegia todo o corpo. Às vezes nessas batalhas, você vê, quando eles fazem aquela parede com esses grandes escudos assim, é esse escudo que Paulo está falando, não é? Que era de 2 camadas de madeira, revestido com couro molhado, porque os dardos inflamados do maligno, que o texto está dizendo, eram aquelas flechas umedecidas na ponta, com algum tipo de produto, um óleo, aquele pretão aí que fala aí, como é que é? Betume, que acendia e jogava, que batia, além de ferir e matar, ele incendiava. Era esse dardo que Paulo está falando, que fere, que mata, que incendeia. E ele está falando desse escudo da fé, irmãos. O que às vezes incendeia uma vida, um casamento, uma igreja, um país? Fofoca, maledicência, a mentira, já falamos. Incendeia, fere, mata, machuca. Críticas maliciosas, não é críticas de avaliação, mas maliciosas, que afetam o coração, afeta o nosso coração, irmão. Esse escudo protege esse coração, as áreas vitais do nosso corpo, os órgãos vitais. O diabo quer atingir nosso coração, irmãos, com dúvida, com cobiça, com vaidade, com inveja, com soberba, com desejo de vingança, com desânimo, frieza, desespero, desejo sexual ardente, que arde, que incendeia, que a pessoa perde o controle, porque não vigiou, claro. Então esses dardos de fogo contaminam, se alastram, atingem outras pessoas. E ele está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos ser protegidos. Às vezes um dardo de fogo contamina muita gente, queridos. Já citei aqui, né? Dentro da família, dentro da igreja, na sociedade de um modo geral. Mas nós temos uma proteção, um escudo, que é a fé. Não é fé por fé, não é crer em alguma coisa. Entenda isso, por favor, de uma vez por todas. Não é crer, não é fé na fé. É fé em Jesus. Qual é o objeto da nossa fé? Não é a fé, simplesmente confiar. Eu posso confiar em heresias, eu posso ter fé em gente, e até em mim mesmo. Não é isso que Paulo está dizendo. É fé em Jesus, depositada em Jesus, é a total confiança no Senhor. É essa fé que é escudo para a nossa vida, depositada no Senhor Jesus. Só pela fé, irmãos, apagamos os dardos inflamados do maligno.
Só pela fé neutralizamos esses dardos inflamados. Só pela fé nós vencemos as ciladas que o inimigo prepara, as armadilhas. Só pela fé vencemos nossa natureza humana, nossas paixões carnais. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Perca a esperança. Se você não tiver esse revestimento de Deus, essa capacitação de Deus, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Como é que eu vou vencer meus medos? Minhas fraquezas, minhas paixões? Pela fé no Senhor Jesus. O inimigo vai lançar esses dardos, para que eu tenha ansiedade, para que a ansiedade tome conta da minha vida, para que eu perca o controle, e não tenha temperança, e a preocupação invada o meu coração. Queridos, é importante vencermos pela fé, porque a fé faz você confiar em Deus, descansar em Deus, colocar sua vida nas mãos de Deus e crer que Ele está agindo. Ele está nos capacitando, Ele está dirigindo a história, Ele está dirigindo as circunstâncias, e eu preciso crer e descansar nele. Lembra que eu falei, acho que domingo passado ou outro, nós precisamos olhar para cima. Falamos do filme Não Olhe para Cima, né? Olhe para cima. A fé vem do Senhor. Para conseguirmos vencer, irmãos, para descansarmos em Deus e saber que Ele está no comando de todas as circunstâncias da nossa vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família. Pela fé, a gente faz isso. É a capacitação de Deus para nós, irmãos. É o escudo que Deus preparou para nós. Então não podemos abrir mão dele, de jeito nenhum, porque ele nos protege. Protege as áreas vitais da nossa vida. Amém? Vamos lá. Verso 17. A quinta peça, qual é? Usem também o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça. Paulo está falando, irmão, da nossa mente. Proteger a nossa mente, irmãos. O diabo vai na nossa mente, irmãos. Ele não é bobo, não. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. O diabo ataca a nossa mente, nossos pensamentos, nossos raciocínios, a nossa razão. Ele ataca nossas convicções. Você está prestando atenção? Ele ataca nossas convicções. Ele ataca nossa memória. Ele não quer que tenhamos esperança e confiança em Deus. Agora, veja o que ele diz. O capacete é a salvação. O capacete é a salvação. O Senhor Jesus morreu por nós, levou nossos pecados para a cruz, levou nossa culpa, a nossa condenação, Ele crucificou, Ele pregou na cruz a sentença de morte que nós tínhamos, de condenação, nos resgatou, nos justificou em Cristo. E nos salvou. Não foi
força nossa. Irmãos, a salvação é um ato de Deus. Lógico que a gente sempre destaca que pela fé, você tem que crer. Mas é ato de Deus, irmãos. Só em pensar que é um ato de Deus, ponto final em perder salvação. Para com isso. É ato de Deus. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada em dúvida. Deus não dá e tira a salvação. Ele dá quando a pessoa realmente crê, porque Ele conhece nosso coração, conhece a nossa vida, conhece daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos. Ato de Deus. Então você precisa ter, e eu preciso ter, certeza da salvação. Eu não posso ter dúvida disso. Se eu tenho dúvida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada acontecendo comigo, não com Deus. Por que está errado? Porque eu não estou crendo primeiro na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, então eu preciso crer, mesmo com toda a minha imperfeição. Porque Deus não salva bonzinhos. Deus não salva os certinhos. Não precisam de médicos. Os doentes é que precisam. Ato de Deus. Ato. Eu digo, repito, ato é algo de uma vez por todas. A santificação é outra situação. Nós já conversamos sobre isso, muitas vezes, né? Então, certeza de salvação, você precisa colocar isso na sua cachola. Você tem certeza? Qual a base? Em que base você tem essa certeza? Isso é importante pensar. Qual a base para você ter essa certeza? A base de Jesus. Da fé em Jesus, do sacrifício de Jesus, do que Ele fez por mim, não por alguma coisa que eu fiz. Não é méritos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu preciso ter certeza. Além dessa fé na palavra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. João 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem, deu o poder de serem filhos de Deus. Creram, receberam Jesus. Então eu tenho que crer nessa palavra. E o Espírito Santo vai comunicar com o meu espírito. Vai me dar essa certeza. Se eu tenho dúvida, pare um pouquinho. Reflita. Ajuste suas convicções. Ajuste a palavra de Deus. Não é o que as pessoas estão falando aí. Então, essa segurança eterna que tem o cristão verdadeiro, e a gente precisa enfatizar isso, porque há cristãos de todo tipo, Então, o cristão verdadeiro, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza, e ele precisa vivenciar essa certeza. E essa certeza vai se tornar o capacete de proteção da sua mente, da sua cabeça. O diabo não vai entrar na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua memória, trazer coisas ruins. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que Paulo está dizendo.
que vai nos fortalecer, que vai nos defender, que vai nos ajudar a vencer as ciladas do inimigo. Sexta peça, vamos lá. Verso 17, por favor. E a espada do Espírito, que é, glória, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que o Espírito Santo vai usar? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Um poder que nós nem alcançamos no nosso entendimento. Um poder tão grande que nós jamais conseguiremos alcançar. A palavra de Deus. É por isso que a gente enfatiza tanto que os púlpitos devem pregar a palavra de Deus. Irmãos, os outros estudos, filosofia, psicologia, e tudo pode ajudar. Mas sua base de pregação não pode ser essa, meu irmão. Não pode só autoestima, pregar sobre isso, que precisa ter, claro, né? Autoajuda. Há milhares de livros sobre isso, de autoajuda. Leva esses livros lá para prisões. Leva esses livros para lá. Para ver se vai transformar alguém. Mas leve a palavra de Deus para você ver. Vai transformar pessoas. Porque a palavra de Deus é que tem poder, irmãos. Nós precisamos entender isso. Que não são nossas palavras, a nossa inteligência, a nossa dialética, nossa homilética, tudo. Não. Não é a nossa sabedoria. É a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir de quê? Olha só, irmãos. Olha como está tudo encaixando. Pregar a palavra, a espada não é carnal, não é de metal. Uma vez Moisés usou espada para defender o povo de Israel. Se deu mal, teve que fugir. Uma vez Pedro quis usar a espada natural, de metal, cortou uma orelha de um soldado, não funcionou, não é com armas carnais. Mas um dia Moisés aprendeu que era a palavra de Deus. Um dia Pedro aprendeu que a espada é a palavra de Deus. E houve transformações, houve mudanças no povo. Milhares de pessoas se converteram, porque aprenderam a usar a palavra de Deus. O próprio Jesus no deserto, irmãos, ele combateu Satanás com a palavra. Está escrito. Agora eu vou enfrentar o inimigo, eu vou com a minha força, com a minha sabedoria, eu sei onde eu piso, sabe nada, ignorante. Estou falando para mim mesmo, né? Estou falando para você não. Sabe nada. Se eu for assim, irmãos, vou levar uma rasteira, vou ser derrotado. O próprio Jesus usando a palavra e o inimigo deturpando a palavra, desde o Éden. Ele deturpa a palavra. Por quê?
Porque a espada do Espírito é a palavra. Porque o diabo é derrotado pela palavra de Deus. Ele ri das nossas atividades. São importantes, claro. Nossas reuniões, nosso planejamento, tudo importante. Mas ele treme quando estamos lendo a palavra, usando a palavra e estamos de joelho. Porque são essas armas que funcionam. Não são outras. Poder. Tudo foi criado pela palavra. Olhe Gênesis. Poder criador. Palavra. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus. É o poder em ação. Meu irmão, minha irmã, leia a palavra. Estude a palavra. Use a palavra na sua vida. É a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Oh, glória, queridos! A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante. Ela vai discernir as coisas. É a palavra que vai discernir, irmãos, o que estamos vivenciando, as heresias que surgem, os engodos. É a palavra de Deus. Ela vai discernir o nosso interior. Olha só, nossa vida, nosso íntimo, nossas intenções. Ela vai penetrar lá no mais fundo dos nossos segredos, que às vezes nem nós mesmos conhecemos direito. É a palavra de Deus que vai fazer isso. O diabo vai tentar brecha na nossa vida, irmãos. Ele vai tentar muitas vezes. Mas se eu estiver com essa palavra, irmãos, e aí eu volto à pergunta: eu estou estudando a palavra de Deus? Qual o valor que eu dou à palavra de Deus? Qual o valor que eu dou à Bíblia na minha vida? Eu amo a palavra de Deus? Eu medito, eu pratico, eu prego essa palavra? As pessoas às vezes reclamam que não conhecem a Deus, mas aqui está o registro da revelação de Deus. Quem Deus é, como é que Ele age, os propósitos dEle, estão aqui. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso estudar essa palavra de Deus. Por que tanta gente não frequenta a EBD? Já sabe tudo? Já sabe tudo? Estamos estudando as parábolas de Jesus. Assunto maravilhoso. Precisamos conhecer, irmãos, esse método de Jesus que é tão maravilhoso, de ensinar. Estude a palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Aparentemente aqui termina a armadura de Deus, essa comparação com o traje do soldado romano. Mas Paulo não para aí. Paulo não para aí. Olha só, veja o verso 18, que eu acrescento aqui, né, como mais um elemento dessa armadura. Tá? Verso 18. Orem, logo em seguida, Paulo está dizendo isso.
Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, nós não podemos vencer as batalhas espirituais sem oração. É uma arma poderosíssima que está à nossa disposição, a oração. Olha o que o apóstolo Paulo diz: orem em todo o tempo. Constante oração, constante presença de Deus. Irmão, nós estamos expostos aos ataques de Satanás todo o tempo. Nós não podemos sair da presença de Deus, nós não podemos pedir licença. Licença, Senhor. Se eu pedir licença ao Senhor, eu estou vulnerável. Tem gente que pede férias da vida cristã. Hoje estou saindo de férias, vou dar umas voltinhas, vou até esquecer que eu sou cristão, vou fazer isso e aquilo. Vai? Para você ver o que vai acontecer. O diabo não tira férias não, nem descanso, queridos. Ele não tem final de semana. Então, no Espírito aqui, irmãos, isto é, não é na carne, não é de qualquer maneira, não é mecanicamente essa oração, não é um ritual apenas, não é orar por orar, olha só, é orar com a assistência do Espírito Santo. Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Está prestando atenção, irmão? O Espírito nos ajuda, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar em espírito não é orar em transe, não, irmãos. Não é isso que muita gente pensa, não. Não é sair do ar, não é falar em línguas, que eu estou fora de mim. Tem gente que não é isso que está falando, irmãos. É com a ajuda do Espírito Santo, com ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Os discípulos fizeram uma oração muito importante que eu preciso fazer e você. Senhor, ensina-nos a... Spurgeon disse que eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Orar. E Paulo lá depois vai falar, orem também por mim. Versículo 19 e 20, ele vai falar, orem também por mim. E é interessante, irmãos, que Paulo, você sabe que ele estava preso. Ele não fala disso, do seu sofrimento. Orem porque eu estou abandonado, estou preso. Orem porque eu estou sendo maltratado. Eu sou um servo de Deus, preciso ser honrado. Essa palavra, irmãos, às vezes está fora de hora, está em moda, mas está fora de hora. Eu entendo que Deus vai tirar da humilhação e vai te colocar em lugar de honra. Eu entendo isso aí, eu entendo muito bem, sem problemas. Como fez com os homens de Deus. José, por exemplo, né? Vamos botar o exemplo de José. Olha que humilhação toda, mas chegou a hora que ele teve a posição de honra. Entendo isso. Mas às vezes, irmãos, tem gente que está achando que não pode passar por lutas, dificuldades, por aflições.
Então tem que riscar muitos textos da Bíblia, irmãos. Eu honra, eu sou príncipe, princesa, Você é melhor que Jesus, eu sou melhor que Jesus. Eu sou melhor que o apóstolo Paulo. Para escândalo de muita gente, eu sei que é difícil entender isso, mas o sofrimento está na agenda de Deus. Porque é no sofrimento que às vezes, só através do sofrimento que nós olhamos para cima. Que nós vemos o quanto dependemos de Deus. Que a nossa vida não é nada. Para que esse orgulho, essa vaidade toda? De repente a pessoa está lá no alto, lá no pódio, lá em cima. E acontece alguma coisa, uma coisinha à toa. Ela despenca. Bases que não são sólidas para a vida. Então eu preciso entender isso, essa verdade de Deus. Eu preciso entender isso, irmãos. Então, ele diz: orem para que eu abra a boca para pregar, orem para que eu pregue com ousadia, orem para que eu faça Jesus conhecido, orem porque eu sou um embaixador do Evangelho em cadeias, eu sou o embaixador do Evangelho em cadeias, eu estou aqui pela vontade de Deus, foi Ele que me trouxe aqui, foi Ele que me colocou lado a lado com esses soldados. E às vezes nós não entendemos isso. O para que Deus nos colocou naquela situação, naquele lugar, passando por aquele problema. Nós não queremos saber, queremos ser livres logo. Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. Nossos interesses estão sempre acima de tudo. E de todos, interesses pessoais. Precisamos da intercessão do Espírito Santo. E ele continua no verso 18, veja lá. Com todo tipo de oração e súplica. Não é só pedir bênçãos, irmãos. É agradecer, é interceder, é adorar a Deus. Às vezes só pedimos. E o verso 18 continua: e para isso vigiem, orar e vigiar, não se distrair, não se descuidar. O inimigo pode nos surpreender e cairmos em ciladas, em tentações. Os evangelhos vão registrar Jesus lá no Getsêmani, e ele chamou 3 para estarem com ele, né? Natanael, José, não? Quem foi? Pedro, Tiago e João. Vocês estão aqui comigo. Vocês estão comigo. Vocês estão mais íntimos comigo. Vocês vão orar comigo. E eles: deixa com a gente, Senhor. É com a gente mesmo, né? Dormiram. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, daqui a pouquinho, está Pedro lá com a espada, cortando a orelha do soldado. Vigia. Às vezes, irmãos, surge em nós um sentimento de vingança, de dar o troco, já viram? Eu sou assim, irmãos. Os irmãos são diferentes de mim? Acho que não. Só acontece comigo? Vontade, né? Que morra logo. Tem um irmão que orou assim: que haja um câncer na garganta desse indivíduo que está blasfemando.
Gente, o que é isso? Vigia. Vigia e ora. Tá? Então, a carne é fraca, irmãos. Precisamos vigiar. E continua o verso 18, veja lá. Com toda perseverança. Oração com perseverança. Não desanimar não, irmãos. Não esmorecer não. A igreja primitiva aprendeu, eu falei isso quarta-feira passada, aprendeu com Jesus a orar com perseverança. E continua, e súplica por todos os santos. Santos aqui quem são? Os salvos, a igreja de Jesus, os santificados. Irmãos, a igreja é um exército. A igreja pode ser comparada com um exército. Irmãos, enquanto uns estão na frente de combate, lutando, tem gente ferida. Esse exército tem gente caída, irmãos. Tem gente abatida, precisando de socorro, de ajuda. O exército de Jesus não pode abandonar os feridos. Tem que buscar essas ovelhas perdidas, esses soldados feridos, e ajudar, socorrer. A igreja é comparada a um hospital. Enquanto tem gente ministrando saúde, atendendo, tem gente que está no CTI, que precisa de assistência constante. Oração constante, estímulo constante. Vamos lá, estou contigo, vamos lá, Jesus vai te abençoar, estou orando por você. Em vez de colocar, bota, estou orando por você, mas uma hora mesmo, hein? Esse negócio de botar só a mãozinha lá, ó, não funciona não. Botei a mãozinha, Jesus viu. Coisa mais difícil é alguém falar assim, você estava orando por mim? Tá. Orou mesmo. A igreja é considerada um exército, um hospital, uma família também. Uma família, irmãos. Precisamos ter comunhão. Comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. A igreja é comparada a um edifício. Um edifício é um tijolo em cima do outro, é um suportando o outro, um ajuda. Estamos ali unidos, né, sobre uma pedra fundamental que é Jesus. Esse tijolo tirado faz falta, irmãos. Esse bloco tirado faz falta. Pode abrir brecha. Nós precisamos estar ali juntos, sem dar brechas ao inimigo. A igreja é comparada com o corpo, com muitos membros, cada um com a sua função, ninguém desprezando ninguém. Você não vê pé pisando no outro, mão dando soco no outro, no rosto, não sei o quê. Não, nós vivemos em amor, unidade. Um ajudando. Se o meu dedo está ferido, vamos cuidar dele. Somos um corpo. Deus distribuiu os dons para a edificação da igreja. Então nós temos que orar uns pelos outros. Se Paulo pediu oração por ele, perseverando em oração e súplica. Quero concluir. Nas grandes batalhas espirituais, nós temos a armadura de Deus. Deus não deixou a gente de qualquer maneira. Ele deixou para nós a armadura para sermos vitoriosos. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e oração. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele não usou a armadura de Saul.
Todo mundo sabe disso. Ele usou as armas que ele tinha, que ele costumava usar. E eu gosto disso, irmãos. Costumava usar. Quando você vai para combate, você tem que usar as armas que você costuma usar. Nós estamos acostumados a usar essas armas que Deus nos deu. E é uma coisa que eu entendo, irmãos, é que a maior arma de Davi não foi sua tiradeira, não foram as pedras. A maior arma de Davi foi o nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Você está afrontando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Essa foi a maior arma de Davi, a sua fé em Deus. Hoje à noite eu vou falar de um salmo, que é uma declaração de guerra. Sabe quando um exército está em frente ao outro, e que haja aquele grito de guerra? É esse salmo. Não vou falar o número não, para você procurar. É esse grito de guerra, de proteção. Davi foi assim, irmãos, para vencer esse gigante. Quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia oração constante. A igreja estava lá reunida, orando por ele, usando a arma da oração. Quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, açoitados, eles estavam cantando e orando, louvando a Deus e orando. E o poder de Deus desceu, e houve um terremoto e abriu aquelas prisões. Irmãos, os recursos de Deus para nossa vitória estão aqui. Para nós ficarmos, diz o texto, inabaláveis. Nada vai te abalar, nada vai te tirar de combate, nada vai deixar você abandonar seu posto, sua missão, seu ministério, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O inimigo não vai usar pessoas, ele vai usar, mas isso não vai te atingir. Você vai permanecer firme para a glória de Deus. Amém?